Olá, então a nossa aula de hoje nós trataremos sobre rede de proteção à criança e adolescente. Bom, eu trouxe aqui alguns elementos importantes para a gente poder pensar o conceito de rede e a atuação do Conselho Tutelar nessa perspectiva. Muito se tem falado sobre rede, muitas vezes a gente fala da rede e com algumas dificuldades, inclusive, de compreender o que seja a rede e de também entender qual é a função da rede na atuação do conselheiro tutelar, assim como na atuação dos demais profissionais e o que isso vai incidir na vida das famílias, das crianças e dos adolescentes. Primeiramente é importante a gente entender então de que família nós estamos falando, de que adolescentes nós estamos falando, né? Então eu trouxe aqui uma representação gráfica para a gente tentar compreender um pouco a dinâmica, né, que ocorre na vida, na nossa vida, na vida das outras pessoas que a gente atende, que a gente intervém, né? Então mais ou menos isso, essa representação aqui. Nós temos aqui então uma realidade objetiva de vida, né? A família, e aí essa família a gente vai considerar as inúmeras configurações de famílias. Aqui a gente teve que colocar um desenho, né, específico para representar, mas a gente sabe que famílias são as diversas formas de configuração e das pessoas se relacionarem e estabelecendo vínculos, né? Essa família, então, ela está dentro desse núcleo aqui, que então, chamada metodologicamente, a gente colocou nessa representação, né, um microsistema. Então, tem a família ampliada aqui, né, aliás, a família nuclear, né, onde ela estabelece as várias relações. Além desse microsistema, né, essa família, então, ela sofre influências de um mesossistema, que nós vamos aqui pensar na sua rede ampliada, nos vizinhos, na comunidade, parentes, escolas, né? Tudo isso está, então, dentro, né, tem uma inserção de um outro sistema, que eu determinei aqui, de exossistema, em que nós temos, então, as políticas públicas, os serviços, as organizações não governamentais, a administração e, por fim, o macrosistema, que está os valores, as ideologias, a cultura, a religião, o modo de vida das pessoas. Tudo isso, né, então, o macrosistema influencia na vida das pessoas, o exossistema também trabalha em relação a essa família. Então, toda essa totalidade de atores, de valores, de princípios, eles vão refletir ou eles vão incidir na dinâmica da vida das pessoas, né? Então, esse princípio, essa representação aqui indica que os sujeitos, né, eles estão se relacionando entre si dentro de uma realidade e que isso vai exigir de nós um pensamento muito mais ampliado sobre esse sujeito. Bom, pensando nessa totalidade, nós temos então que entender que as instituições, os serviços, né, a assistência social, a escola, a saúde, o próprio sistema de justiça, eles não são completos. Eles não conseguem isoladamente atender às demandas que percorrem a vida das pessoas, porque a gente já percebeu que são inúmeras, que existe uma complexidade de fatores incidindo na vida das pessoas. Essa complexidade, então, vai dizer o quê? Que os serviços, eles são incompletos, ou seja, existe o princípio da incompletude e por isso eles precisam se complementar,
E aí a gente traz o princípio da complementariedade. Então, por ser incompletos, eles precisam se complementar. E isso justifica o trabalho intersetorial e em rede. Por que eu falo em trabalho intersetorial e em rede? Existem vários conceitos, né? Vários autores falando sobre rede, sobre intersetorialidade. Nós aqui partimos da ideia de que a intersetorialidade ela está voltada para a questão das relações entre as políticas públicas. Então, a rede intersetorial da assistência social, se relacionando com a saúde, se relacionando com a educação, com a administração, com o financeiro, enfim, com os vários setores da administração, né, do âmbito governamental. E tem a ver também com a gestão dos recursos. Então, a gente vai falar, e vocês vão ouvir muito se falar, na intersetorialidade. Bom, e o que é rede? Rede é uma ideia um pouco mais abrangente, porque ela envolve atores governamentais, então ela envolve a intersetorialidade e ela vai envolver também atores não governamentais, ou seja, as próprias pessoas, né? Os vizinhos, as relações próximas dessa família, desses sujeitos, empresas, falando no âmbito da infância, e outras forças que a gente pode acessar quando necessário, né, no momento que a gente pode acessar e que tem no município. Por isso que a gente traz o conceito de rede também para se pensar um pouco essa atuação e essa intervenção. Então aqui eu gosto de falar que nós vamos trabalhar então com redes intersetoriais, tá? Porque também existem várias configurações e conceitos sobre redes. Então nós vamos trabalhar aqui com redes intersetoriais, que daí elas vão abranger então serviços governamentais e serviços não governamentais, serviços, instituições e sujeitos, certo? Bom, o que justifica, né? Qual é o marco legal que justifica o trabalho em rede? Pensando aí na atuação dos conselhos tutelares. Nós temos o estatuto, mais especificamente, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 86, que ele fala, então, que as ações elas são articuladas entre o Estado, a sociedade, a família e a comunidade. Então, já remete à ideia da articulação dessas políticas e das ações, para que a gente possa daí consolidar o paradigma da proteção integral, que é justamente o paradigma da proteção integral, ele está enxergando esses sujeitos nessa configuração aqui, nessa dinâmica. Nós temos o artigo 70A, que vai falar de espaços intersetoriais, então entre as políticas públicas, vai falar dessa articulação. E nós temos a resolução do CONANDA, que vai falar então que o Conselho Tutelar do caráter resolutivo do Conselho Tutelar e para tanto, né, para a gente conseguir dar conta desse caráter resolutivo, da perspectiva também de desjudicializar e desburocratizar a intervenção, o artigo 26 ele vai tratar desse contexto. Eu vou ler para vocês aqui bem rapidamente. A atuação do Conselho Tutelar deve estar voltada à solução efetiva, definitiva dos casos atendidos com o objetivo de desjudicializar e desburocratizar e agilizar o atendimento de crianças e adolescentes, entre outras questões. E no artigo 29, ele vai dizer que o Conselho Tutelar deverá articular as ações para o estrito cumprimento das suas atribuições. Então, o Conselho Tutelar está super respaldado para poder fazer, né, essa atuação em rede. Além de respaldado, então, a gente pode pensar que é o dever, né,
do conselheiro tutelar, do conselho tutelar, agir de forma a puxar essa rede, a fazer articulação lá nos municípios, né? A gente sabe que os municípios já têm certa articulação, mas o conselho tutelar, então, pode ser a porta de entrada, pode ser o propulsor dessa rede e do fortalecimento dessa rede, quando já existe, lá no município, com vistas, então, a atender esses artigos, né, tanto do Estatuto da Criança e Adolescente, quanto a Resolução 170 do CONANDA. Bom, quais são as dimensões necessárias para esse trabalho em rede? Eu também utilizei aqui uma representação que traz aqui uma visão aqui nesse círculo menor. Então, o que é um trabalho fragmentado, né? E o que é um trabalho em rede. Então, essa dimensão aqui é a dimensão do que a gente tem aprendido na nossa formação acadêmica, pessoal, de uma visão mais linear e fragmentada. Então, o que ela vai remeter, né? Essa visão linear e fragmentada, ela remete a um individualismo tanto da pessoa no que diz respeito à intervenção, quanto o individualismo ao perceber o sujeito, né? Perceber os eventos. Então, os eventos, eles são isolados, né? Então, vamos pensar num exemplo, o menino riscou o carro do professor, então, olha, ele riscou o carro do professor, logo ele cometeu um ato infracional. Esse é um evento isolado, né? E aí a gente não percebe o que está por dentro, aliás, o que está em volta dessa relação, desse comportamento, né? Vamos lá, resolvemos esse problema e ponto final, né? Então, é uma intervenção linear, fixa na complexidade dos detalhes. Então, como que isso ocorreu? Ele estava muito bravo, ele já não vinha se comportando muito bem. Então, a gente vai fixando nos detalhes e no problema. Procura culpados, né? Então, o culpado ou é o menino ou é a família, que a família também é negligente. Então, é a busca dos culpados, né? E atuação nesse efeito. A atuação nesse efeito é o quê? Riscou o carro, logo vamos fazer um BO, certo? Bom, nessa atuação mais ampliada da situação, que é a dimensão, então, que está relacionada ao trabalho em rede, nós vamos perceber o quê? Quem é esse sujeito, né? Então, uma visão holística, um pensamento circular. Quem é ele? Por que ele fez isso? O que ele tem feito na escola? Quais são os potenciais que ele tem, que ele apresenta? Quais são os resultados? Como é que ele está desempenhando em sala de aula? Quais são as disciplinas que ele vai melhor? Quais são as disciplinas que ele não está indo muito bem? Tentar conhecer quem é esse professor ou os professores. Então, tentar fazer unir esse quebra-cabeça para tentar entender a situação e o que levou a esse comportamento. Isso é muito importante quando a gente atua em rede, porque tudo isso vai nos dar elementos para buscar aí a articulação dos diversos atores. Então, nós precisamos ampliar nossa visão, né, sobre o fato para poder compreender a situação de uma melhor maneira. E entender que esses eventos, eles não se dão de forma isolada, né? São eventos que vão se retroalimentando, né? E que um tem a ver com o outro. E não só a questão negativa, né? Mas também pensar quais são os potenciais que esse adolescente apresenta, né? Para poder trabalhar e poder minimizar ou anular esse outro lado que tem levado ele a comportamentos muitas vezes que não são esperados, né, na escola e nos outros locais. Então,
pensar na atuação e nas causas e nos potenciais, aqui nos pontos de alavancagem, são nos potenciais que a gente pode identificar para poder atuar então com o adolescente, né? Perceber então que essa dinâmica ela está dentro desse sistema aqui e se perceber também, ao invés de procurar culpados, se perceber como agente causador, né? Dos problemas. Então, ou como um sujeito, né? Então a gente não vai procurar os culpados, a gente vai tentar entender que nós estamos nessa rede e nós somos corresponsáveis também por essas situações, certo? Alguns elementos então para a gente avançar no trabalho em rede. Resumidamente falando aqui, né, do que a gente colocou. Então, entender que a família, ela está num contexto, né, e os sujeitos numa totalidade, né, que vários fatores se interligam, estão relacionados, se retroalimentam e que vão daí apresentar as situações, né, nessa realidade concreta. E, portanto, esses sujeitos, eles possuem uma multidimensionalidade, né, de fatores, de instituições, de valores, que o trabalho em rede vai nos permitir ampliar o olhar sobre os desafios, né, sobre as questões, dos fatos. Ao ampliar o nosso olhar e perceber toda essa multidimensionalidade, a gente vai conseguir ampliar o nosso olhar para as intervenções. Então, a gente não vai ter mais uma forma de intervir, mas a gente vai conseguir perceber várias outras formas de intervenção, né? E para isso vai exigir então que a gente tenha uma postura também interdisciplinar, né? De buscar nos outros saberes, de buscar nos outros atores, nos outros colegas o seu saber. Porque também nós, como profissionais de uma determinada área, nós somos incompletos, né? E, portanto, a gente precisa, então, acessar outros saberes. Partindo, então, do conceito, do que a gente compreende como rede, dos princípios, do marco legal, agora vamos pensar um pouco como que vocês, conselheiros tutelares, a partir de janeiro, podem agir no sentido de já partir para uma intervenção ou para um comportamento no sentido de buscar a articulação da rede, né? Então, eu aqui pensei em alguns itens que são importantes para a gente compreender isso no decorrer do trabalho. E é importante falar para vocês aqui que a gente trabalha em rede tanto numa perspectiva de intervenção das situações que se colocam mais individualizadas lá no Conselho Tutelar, quando a gente se depara com uma situação de fato, né, de uma família, de um adolescente, e também pensar na articulação de rede para atuar na perspectiva da prevenção. Então, bom, a partir de uma situação individual, pensar qual é a política pública que não está funcionando, ou qual é a política pública que nós precisamos ter para atender essa situação. Então, sempre compreender que por trás de uma violação de direitos existe alguma política pública que possa dar conta, que pode dar conta dessa situação. Então, sempre a gente tentar fazer essa transcendência do individual para o macro. Da situação que se apresenta para pensar a política pública. Como é que está essa política pública? Tem determinada política pública? Não tem? Como que nós vamos fazer para garantir isso? Então, a gente tem alguns passos aqui para pensar, então, esse trabalho em rede, tá? Como fazer? Primeiro, entender que a gente tem que encontrar um objetivo comum. Esse objetivo comum já está fácil de ser encontrado, porque é a garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Todas as nossas respostas aqui, elas vão estar na legislação, né? No Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal, nas resoluções do CONANDA, que vão se resumir, vão se consubstanciar
na proteção integral. Tá? Então, o nosso objetivo comum é garantir essa proteção integral. Bom, segundo passo, a gente precisa compreender, então, definitivamente, de uma forma simples, não precisa de muita leitura nesse primeiro momento, né? Mas compreender o conceito de rede e o que nós estamos fazendo com essa rede, para sair desse lugar também de chamar o outro para simplesmente passar o problema. Então, essa articulação ela é muito importante e ela vai muito mais além do que simplesmente chamar alguém, fazer uma reunião para deliberar situações, para passar problemas. Não, é trazer o problema para o centro, a demanda para o centro, né, da mesa, discutir e pensar aí quais são as proposições. Então, a gente precisa entender esse conceito de rede e entender que ele é sim e que ele exige sim articulação, ele exige horizontalidade, que vai na contramão de relações hierárquicas, ele exige comunicação. Então, como que nós vamos fazer essa comunicação? Nós podemos nos utilizarmos aí de recursos online, internet, e-mails, WhatsApp e também presencial, né? Então, reuniões, visitas, contatos telefônicos, né? Então, a gente precisa pensar também quais são os instrumentos que a gente vai acessar para poder garantir esse contato com o outro, tá? Identificar então quais são as categorias essenciais que eu já falei um pouco aqui, que é a questão da comunicação, da horizontalidade, das relações democráticas, do respeito aos saberes do outro. A gente precisa trabalhar muito também as nossas limitações, compreender que os outros também têm limitações e que nesse encontro com o outro a gente pode se fortalecer. Buscar então definir com as outras instituições quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Então são objetivos mais definidos. Aqui já é mais na questão de uma atuação. Então, estamos pensando aqui numa situação de conhecimento da rede. Então, quais são os objetivos que a gente quer alcançar ao buscar compreender que rede que nós estamos falando, como é que está esse território, né? E aí a gente pode definir aí. No primeiro semestre, vocês já podem conhecer todos os serviços que tem no território de atuação de vocês, conhecer os principais atores, estabelecer os contatos, enfim, vocês vão ter que planejar esses objetivos e esses objetivos eles podem ser planejados também de curto, médio e longo prazo. Então, primeiro semestre vamos dizer que aí são objetivos de curto prazo, fazer todo esse reconhecimento da rede. No segundo, logo após, que pode continuar, né, a gente fazer um planejamento em conjunto. E aí, a longo prazo, a gente vai estabelecendo também critérios de atuação, no sentido aí de quando a gente precisa pensar numa política pública, pensar numa capacitação, pensar em intervenções. Então, todas essas questões a gente pode pensar em curto, médio e longo prazo. Mapeamento das instâncias, os recursos disponíveis. Vocês vejam que tudo está integrado, nada se dá de forma estanque, né? Então, esses objetivos aqui já vai remeter à ideia de mapear. A gente precisa, essencialmente, conhecer o território, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, os limites, conhecer as potencialidades, sobretudo as potencialidades, não só os problemas, para a gente poder pensar esse território e poder pensar também as nossas intervenções. E quais os recursos disponíveis, né? O que é possível. Por último, aqui nesse momento, porque a gente pode ir pensando outros passos, né, para a estratégia aqui, para se começar o trabalho em rede,
é pensar nas estratégias de atuação junto com as instâncias, certo? Então, objetivo comum, vamos revisando, né? É pensar então, é a questão da proteção integral, nós queremos atingir isso no município, nós precisamos fazer o máximo para garantir toda essa complexidade para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Então, para que a gente consiga atingir o objetivo comum, a gente vai ter que mapear, a gente vai ter que conhecer, fazer capacitações, pensar as categorias, os objetivos a serem alcançados e as estratégias de atuação. Então, algumas estratégias são importantes para que vocês, estou pensando aqui que vocês estão começando, né? Então, ao se deparar lá no Conselho Tutelar, a gente sabe que já vai chegar com muitas situações para fazer o atendimento. Então, é importante sempre ter essa parada, né? E eu sugiro que vocês, nas reuniões de colegiado, que vocês façam essa parada no primeiro momento, né? Respeitem esse momento de planejamento, de conhecimento da realidade, de estudo. A gente sempre orienta que essas reuniões elas tenham também um planejamento, né? Então, não só para tratar das situações, porque senão a gente entra nessa dinâmica de ficar enxugando gelo e então que a gente tenha assim esse primeiro momento, nosso momento de planejamento. E continuando então naquele processo que a gente apresentou anteriormente, é importante então se ter um cronograma, né, nesse mapeamento. Um cronograma no sentido de que, mês de janeiro nós vamos fazer a visita em X, Y, Z instituições, vamos conhecer. Em cada visita é importante que a gente saiba o que a gente quer ver na instituição, não é simplesmente ir lá tomar um cafezinho e pronto, né? Então, se eu vou fazer uma visita no NASF, eu tenho que entender o que é o NASF. Eu tenho que acessar essa política pública, compreender o que é, quem são os profissionais que podem estar lá, para que eles estão lá, por que eles estão lá, qual é o atendimento, qual é a necessidade. Então, precisamos estudar antes de fazer a visita, né? E assim por diante. Se eu estou na escola X, eu preciso saber qual é o IDEB dessa escola, quantos alunos, qual foi a taxa de reprovação, quais são as necessidades dos professores. Então, esse mapeamento, ele realmente vai exigir um conhecimento aprofundado do conselheiro tutelar, né? O que eu quero dizer é que o trabalho em rede, ele pressupõe esse conhecimento. Então, nós não podemos simplesmente ir lá e fazer um contato superficial, certo? Então, esse cronograma ele vai incluir isso, um conhecimento específico sobre a política pública para poder depois partir para fazer a visita, para conhecer o território. Bom, nas visitas institucionais, então, a gente já sabe que precisa ter esse conhecimento, conhecer as políticas públicas relacionadas, conhecer os profissionais, né? Precisamos também entender a função de cada profissional dentro dessa política pública, certo? Porque para a gente evitar muitas vezes de fazer encaminhamentos equivocados. Esses encaminhamentos equivocados acabam sendo violadores na medida em que as famílias chegam naquele lugar e que muitas vezes aquele lugar não é o primeiro local de atendimento daquela família. Então nós precisamos saber quem são as pessoas e o que elas fazem naqueles lugares. Então um dos critérios também, uma dica importante é conversar com cada pessoa, né, lá no serviço. E isso vai se dar no decorrer do processo, não vai ser numa visita, mas a gente precisa ter sempre em mente esses quesitos que são importantes para a gente se apropriar das políticas públicas, para a gente fazer esse reconhecimento. Isso vai se dar num processo, tá? A gente precisa saber que cada política pública tem o seu plano municipal, tá? Que esse plano municipal é um planejamento e que ali também, né, existem indicativos e que eles devem estar sistematizados no plano decenal do direito da criança e adolescente. Então vocês podem
se apropriar desse plano dos direitos da criança e do adolescente, que ali vai ter sistematizado as políticas públicas todas. Então, também é um instrumento intersetorial, certo? A gente precisa saber que existe um processo orçamentário, né? Então, todo início do ano tem todo um planejamento de datas e um roteiro de ações, né, que o conselheiro tutelar precisa compreender, precisa saber. Ele, diante do diagnóstico e sabendo desse processo e conseguindo interagir nesse processo, que é um processo público, ele consegue sim pensar, articulado com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pensar ações também e propor políticas públicas. Isso é bem importante. Conhecer a sua função, né? A gente sempre diz, conhecer o outro, conhecer o outro. Precisamos, sobretudo, estou sendo até meio repetitiva aqui, mas a gente precisa saber qual é a nossa função. Né? O que eu, como conselheiro tutelar, estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? Né? Aonde que eu posso avançar dentro da minha função, que é fundamental. Conhecer também a população e os indicadores. Isso tudo eu estou reiterando aqui, mas se a gente tiver acesso às visitas, se a gente tiver acesso aos planos, se a gente tiver acesso a essas informações, a gente já vai ter um bom conhecimento aí. Temos também vários links, né, disponíveis na internet, IBGE, nas secretarias, nos ministérios. Nós temos muitos links interessantes que podem nos ajudar a conhecer o município. Planejamento das ações, então, de curto, médio e longo prazo, porque vocês percebem que isso aqui é um processo complexo, que não vai acontecer de uma forma estanque, nós vamos fazer isso e vai se encerrar. Esse conhecimento ele vai se dando sempre e todo ano talvez tenha que ter uma revisada aí, né? um reconhecimento, digamos assim. Então tem que ter ações planejadas para a gente não se perder. E, por fim, e não menos importante, saber que dentro dessa relação em rede a gente precisa estabelecer fluxos, né, e protocolos. Para que isso aconteça, a gente precisa ter toda essa dimensão de conhecimento, né? Quem são, como se dá, o que a política pública diz, comparar a realidade com o ideal da política pública, ter essa noção para poder então pensar o que é possível e saber também que o município é uma realidade que a gente precisa buscar, ter o bom senso também, né, de buscar aí uma integração entre o ideal e o real, né, no sentido sempre de garantir o direito da criança e adolescente, de pensar o melhor interesse dessa criança e desse adolescente. Então, a construção de fluxos e protocolos com os outros locais seria, digamos assim, a finalização de determinadas ações, né? Então, a gente faz o reconhecimento dessa política, faz o reconhecimento desse território, conhece as pessoas, estabelece os fluxos, vai para onde, encaminhamos para quem, depois vai para onde. Então, para clarear aí a relação com a rede. Temos também aqui, eu fiz uma inclusão de um item, a gente não esgota nunca, né? Então, a questão dos instrumentos. Então, nós precisamos também pensar em instrumentos. E sobre instrumentos, eu já quero falar um pouco do NISA, que é o Núcleo Intersetorial de Suporte ao Apoia. E o NISA, e nós vamos nos encontrar posteriormente para poder conversar sobre o NISA, mas o NISA é um programa, então, um programa que foi elaborado a várias mãos, de uma forma intersetorial, e conta aí com a parceria de diversos órgãos estaduais, e ele está no município. E nós, lá do Centro de Apoio, nós estamos constantemente desenvolvendo instrumentos, né, para favorecer a articulação em rede. Quais são esses instrumentos, né? Bom,
Desde de questões básicas como fazer uma ata, pensar numa lista de presenças, pensar numa organização de uma reunião, que é super importante. Então, o tempo, quem é que vai controlar esse tempo, quem vai garantir o foco das discussões, tudo isso precisa também ser pensado para uma boa atuação em rede. Nós temos também esses instrumentos que facilitam o planejamento, eles estão lá no site do MP como instrumentos do NISA, que ajuda aí a rede a pensar esse planejamento. Eles têm, nesse instrumento especificamente que pensa o mapeamento, ele já tem sugestões ali de sites, de indicadores, então vocês não precisam se preocupar em pensar, em elaborar, em criar novos instrumentos. Eles já estão todos lá prontos e a gente está desenvolvendo outros tantos instrumentos. A exemplo também do instrumento que foi elaborado e respaldado pelo grupo intersetorial, que trata da questão do acolhimento emergencial. Então, a ideia é sempre isso, é que esse instrumento possa interagir com a rede para facilitar esse processo também de articulação. Bom, pessoal, eu fico por aqui, me coloco à disposição. Eu trabalho no Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público e certamente a gente vai se encontrar aí agora nos próximos anos e fico super à disposição de vocês. Obrigada.